Olá! 18 de maio marcou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil no Brasil. Porém, durante todo o mês, a campanha Maio Laranja busca dar visibilidade a esse assunto. Para se ter uma ideia da gravidade desse problema, nos 4 primeiros meses deste ano, 17.500 violações sexuais contra crianças ou adolescentes foram registradas pelo Disque 100, um aumento de quase 70% em relação ao mesmo período de 2022, conforme dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com a Luciana Berlini, que é professora do Departamento de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto. Professora, muito obrigada por aceitar o convite da TV UFOP. Eu que agradeço, Adriana. Professora, para a gente começar a nossa entrevista, explica o que é a campanha Maio Laranja e qual a importância dela para o combate à exploração sexual de crianças e de adolescentes. Bem, o Maio, ele celebra, se é que a gente pode falar assim, porque a gente não tem nada para comemorar, infelizmente, mas ele marca uma campanha para dar importância e uma preocupação ainda maior com a situação de abuso sexual e violência contra a criança e o adolescente. A data foi escolhida em razão da Araceli, uma vítima de violência sexual, que foi assassinada depois, em razão da impunidade dos seus agressores. Exatamente por isso, nós precisamos ter uma consciência de não apenas proteger as nossas crianças, mas promover os direitos das nossas crianças, tendo em vista que a gente sabe hoje que há uma impunidade em relação a isso. E mais do que isso, Adriana, a nossa preocupação ela perpassa por uma situação em que, depois que o dano ocorre, ainda que as providências sejam tomadas, aquele dano se instaurou de tal forma que ele não poderá ser reparado. Então, a nossa grande tarefa e o que simboliza efetivamente é que a gente possa prevenir que esses danos ocorram. Professora, durante o seu doutorado, você estudou a responsabilidade civil dos pais nos casos de violência doméstica contra a criança e os adolescentes. Como os pais e os responsáveis podem identificar os sinais de abuso e, ao identificar, como proceder? Bem, quando os pais eles conversam com seus filhos, percebem algum tipo de comportamento diferente, isso pode ser um sinal. Obviamente, muitos dos pais não vão ter a competência técnica de um psicólogo, de um médico, para detectar isso de forma contundente. Mas em qualquer sinal, qualquer vestígio, e principalmente para a gente não desacreditar essa criança, esse filho que se manifesta, olha, aconteceu isso. Muitas vezes a gente fala, a criança fantasia, a criança mente muito. Que a gente tenha um olhar mais atento sobre isso e investigue, não simplesmente descarte essa manifestação da criança. E é interessante, Adriana, que a gente observe também que muitas vezes, como nós acabamos de mencionar, como o agressor ele pode estar em casa, isso se torna ainda mais preocupante, porque muitas das vezes esse agressor ele vai tentar apagar os rastros, os vestígios e desacreditar essa criança sempre que isso ocorrer. Então, que o nosso olhar e a nossa atenção seja ainda maior em relação a isso. Professora, e de acordo com o site oficial da campanha, apenas 7,5% dos casos são denunciados às autoridades. Qual a importância da denúncia para combater a violência contra a criança e o adolescente? É a partir da denúncia que nós vamos ter efetivamente condições de agir. E aí, quando eu falo condições de agir, nós estamos nos referindo a todo o poder público, as autoridades competentes que poderão tomar as providências. Por quê? Porque quando a gente fala em criança e adolescente, Adriana, qual que é a questão que a gente precisa entender? Nós estamos falando de uma população vulnerável em razão dessa idade, incapaz pelo que traz a legislação. Então a criança ou adolescente, dificilmente eles vão conseguir se insurgir contra a violência. Eles vão precisar ser representados, muitas vezes, nestes atos. Embora a própria criança ou adolescente possam denunciar, uma criança, será que ela tem esse conhecimento? Será que ela sabe como fazer? E mais do que isso, como essa criança e esse adolescente que são abusados sexualmente, muitas vezes eles são abusados por alguém da confiança deles, o ato de denunciar não vai partir muitas vezes deles justamente porque eles têm essa relação de confiança ou de temor.
né, ou de um medo por conta disso. Então a denúncia é muito importante que seja feita. Se você, adulto, que está nos assistindo nesse momento, tem conhecimento ou desconfia de algo, que você faça a denúncia, né? Diz que 181 é um mecanismo, é uma forma de se denunciar para que a investigação possa ser feita, essa criança ou adolescente possam ser protegidos. E os pais, eles são responsáveis, ainda que não sejam os agressores diretos, em tomando conhecimento dessa violência, uma vez que eles se omitem, eles podem sim ser responsabilizados. Professora, você citou aí, mas é importante reforçar que a maioria dos abusos, desse tipo de abuso, eles acontecem dentro de casa, né? Sim, infelizmente, em 90% dos casos, a violência ocorre dentro de casa. Isso reforça, Adriana, uma constatação que você nos apresentou de que há uma subnotificação, ou seja, o número de denúncias que nós temos, ele é muito inferior à realidade, infelizmente. Né? Nós temos dados aí de que as denúncias aumentaram, isso pra gente é bom de um ponto de vista, por quê? Porque está chegando o maior número de denúncias, embora seja muito triste ter dados tão alarmantes, tão assustadores sobre o índice de violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Não é só no Brasil que ocorre, mas ainda mais aqui. E quando a gente pensa nessa situação de crianças e adolescentes vitimizados e vitimizados por alguém que deveria cuidar e proteger, e são justamente essas pessoas que estão contribuindo para essa violência, que estão desprotegendo e causando danos para as nossas crianças, é ainda mais assustador. Né? Então, que a gente possa ter essa consciência de que criança não é objeto, a criança precisa ser cuidada, protegida e amada. E muitas das vezes, esses pais, né, seja a mãe ou seja o pai, vão praticar atos de violência por questões sociais, por miserabilidade, por vícios, alcoolismo, mas não é só nas camadas mais baixas que essa violência acontece. E a sensação de impunidade, né, ela agrava essa situação de você ter uma impunidade. Por quê? Porque, olha, é meu filho, eu faço com ele o que eu quiser, ninguém se intromete. Quantos de nós presenciamos uma violência numa via pública e nada fazemos? Porque a gente pensa, aquele pai está corrigindo, aquela mãe está corrigindo, eu não posso me intrometer. Né? Obviamente, nós temos que respeitar os outros, a família do outro, mas uma criança ser violentada não pode ser para a gente algo natural. Nós não podemos naturalizar esse tipo de situação, porque isso também culmina com a violência sexual. Muitas vezes, quando você diagnostica, você entra em contato com uma família que tem ali uma criança que é abusada sexualmente, ela também é vítima de violência psicológica, violência física, então a dignidade dela é comprometida em vários níveis, em várias esferas, e é isso que a gente precisa tentar combater. Professora, e esse crime ele pode começar, né, ou acontecer num ambiente virtual. Esse crime judicialmente é caracterizado de qual forma? Bem, as novas tecnologias são sempre bem-vindas, né, Adriana? A gente não tem que lutar contra elas, mas elas também permitem hoje que essa violência sexual, que esse abuso de crianças e adolescentes ocorra também pela internet, num cenário virtual. E, inclusive, é possível que se tenha até o estupro virtual, né? Acredito que tenha uma novela que tenha trazido essa temática à tona, e isso é possível, o Código Penal traz a figura do estupro, e muitas vezes a gente vai confundir, pensando que esse é um tipo penal em que eu tenho que ter o contato físico, que eu tenho que ter a conjunção carnal, a relação sexual, mas não. Você não precisa ter contato com a vítima. Então, por exemplo, se houver manuseio, se houver contato sexual do ponto de vista da conjunção carnal, sim, mas pode ser que você exija que o outro tire a roupa, que você exija que haja uma penetração com um determinado objeto. Então, quando a gente pensa na violência sexual, a perspectiva que nós temos que ter hoje é uma perspectiva ampla. Por quê? Porque dentro dessa perspectiva ampla é que nós queremos proteger as nossas crianças. A criança e o adolescente estão em fase de desenvolvimento, o que significa dizer que não tem compreensão, não tem maturidade de muitas questões relacionadas ao próprio sexo, mesmo que não se chegue, né, ao fim de uma relação sexual. Mas os atos preliminares todos vão trazer essa possibilidade de configuração, não são bem-vindos, e as nossas crianças precisam ter essa proteção também de maneira ampla.
Professora, e para finalizarmos, as crianças e os adolescentes são de responsabilidade de toda a sociedade, né? Inclusive, muitas vezes, as denúncias de violência sexual chegam às escolas. Qual a importância de educarmos a sociedade como um todo para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes? Sua fala é fundamental, Adriane, e ela corrobora o que nós temos na Constituição. A Constituição, ela traz para a gente que a criança e o adolescente devem estar a salvo de todo e qualquer tipo de violência e que tanto o Estado, quanto a sociedade, quanto a família e também os pais, portanto, são responsáveis por protegerem essas crianças, por cuidarem dessas crianças e desses adolescentes. Então, nesse sentido, nós temos vários dispositivos na nossa legislação, seja no Estatuto da Criança e do Adolescente, no próprio Código Civil, Código Penal, em que nós temos a necessidade e a importância de tratar dessas questões. Cada uma dessas legislações vão trazer tratativas diferentes. Mas, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz para a gente que a notificação de um professor, de um médico, ela é compulsória. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho uma professora que toma contato com uma criança e que seu aluno tem indícios de violência, se ela não denunciar, ela vai ser responsabilizada. Assim como acontece com o médico. Então, o médico ele vai ter que fazer essa denúncia. Então, a legislação, e houve uma mudança até na época da pandemia, porque hoje os síndicos também são responsáveis por essas denúncias, porque, né, infelizmente, houve um aumento também de violência contra a criança e o adolescente durante a pandemia, porque estavam confinadas em casa, e isso aumentou. E hoje, inclusive, os síndicos são responsáveis por essas denúncias. Mas nós, enquanto sociedade, mesmo que não sejamos professores, médicos, síndicos, que tenhamos essa consciência, né, de fazer uma denúncia, de nos indignarmos com essa violência e de protegermos quem precisa, né, da nossa representatividade, quem precisa do nosso amor, do nosso carinho, porque essas crianças e esses adolescentes estão desamparados quase sempre. Os números, os dados que nós temos são realmente assustadores. E que a gente possa pensar, mais uma vez, de que a proteção dessas crianças, ela precisa ser anterior, ela precisa ser antes que essa violência aconteça. Não há nada que volte ao que era antes do abuso. Essa é a nossa preocupação. Não adianta eu falar que eu tenho um tipo penal, que eu tenho um crime, que o indivíduo vai ser preso, que a mãe vai ser afastada da convivência, que o pai vai perder a autoridade parental. O dano que ali se instalou, ele é irreparável. E, portanto, a prevenção, a partir de uma campanha, por exemplo, que conscientize essa população, ela é importantíssima para nós, enquanto sociedade, para a nossa população infantil. Esse é o nosso compromisso. Professora, mais uma vez, muito obrigada por essa entrevista e por todas as orientações. Eu que agradeço, Adriana, estou à disposição. E as denúncias de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes podem ser feitas na Delegacia de Polícia Civil e aqui na região em outras instituições. Vamos conferir. Em Ouro Preto, o Conselho Tutelar, que fica na Rua Benedito Valadares, número 99, no bairro Pilar, acolhe denúncias desse tipo. Você também pode ligar para os números 3559-3207 ou 99231-1255. Já em Mariana, as denúncias podem ser feitas no Conselho Tutelar pelo número 3558-2216, no CREAS pelo 3557-2913, presencialmente em qualquer unidade dos CRAS, nos serviços de saúde, instituições escolares, na Polícia Rodoviária Federal e no Ministério Público. Lembrando que o Disque 100 é um canal gratuito e anônimo de denúncias de violação dos direitos humanos. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.